Galera, eu tô aqui gravando um vídeo pra vocês. E esse vídeo eu queria explicar porque eu tô jogando sozinho ultimamente. Aqui eu tinha um squad e esse meu squad era um squad top 10 que a gente jogava há muito tempo. Vai fazer 9 anos que eu jogo esse jogo, só que o meu squad tinha uns 4, tinha um que tinha uns 4 anos de jogava comigo, tinha outro que tinha 6 anos e tinha outro que tinha uns 5 anos de jogava comigo. Então esse squad que eu tinha, eu dei muito trabalho para montar. Passei quase esse tempo todo procurando alguém que se encaixasse no meu padrão. E até que eu consegui encontrar 3 jogadores, 2 online e um foi um amigo meu que a gente se criou junto aqui na minha cidade. E a gente acabou que ele começou a gostar do jogo. Eu que apresentei o jogo a ele. Eu praticamente dava as dicas a ele do jogo, como era, como não era, porque eu já tinha um certo tempo jogando. E os outros 2 amigos, tinha um que começou jogando comigo, tipo, ele não sabia jogar quase nada, mas com o tempo ele evoluiu. E tinha outro que já sabia jogar um pouquinho mais, e quando foi jogar comigo já sabia jogar, já tinha boa experiência. Então, eu resolvi eu resolvi começar a gravar em primeira pessoa. E nisso a gente sempre era um squad que um ajudava o outro 24 horas. Foi quando é, esse, esse, foi quando esse meu time, vamos dizer assim, que não foi um só, eles começaram a se incomodar na maneira que eu jogava, por eu jogar na primeira pessoa. Chegou a incomodar, muitas vezes me criticaram por eu jogar na primeira pessoa. Chegaram a sugerir até que eu jogasse outro jogo, tipo o tipo o Blood Strike, né, que é só a primeira pessoa. Então ali eles tipo que tava querendo tipo me tirar da equipe. Eu tava me sentindo bem jogando em primeira pessoa. E quando eu morria, no caso, que eles morriam, às vezes eu não conseguia salvar. Eles falavam que no caso a culpa mais era minha, porque que eu não conseguia salvar. Tipo, eles falhavam, mas eu não podia falhar porque eu estava jogando em primeira pessoa. Então aquilo tudo foi acumulando dentro de mim, acumulando, até que quando foi um dia, da última vez que a gente jogou, eles tipo que quase pedindo que eu tirasse da câmera da primeira pessoa para jogar em terceira e uma coisa e outra. E eu decidi jogar na primeira pessoa. Foi quando a gente tava numa partida frenética, que foi mais ou menos nesse lugar aqui onde eu caí agora, que eu vou explicar para vocês a partir de agora. Porque a gente caiu na base, eu acho que foi na base que a gente caiu. E a gente veio pra cá, depois de várias kills, todo mundo fazendo kill, todo mundo jogando junto. Mas quando a gente chegou nessa área aqui, a gente chegou nessa área, foi quando o meu amigo, que o nome dele é Jerry, mas ele usando o nome de Lobo Mal da Bahia, ele nesse ponto aqui, e eu
Eu exatamente naquela casa ali, naquela janela ali onde eu vou marcar pra vocês. Eita. Deixa eu matar esse cara aqui e já explico, tá? Matar esse cara aqui eu já explico. Eu acho que tem outro ali. Deixa eu tentar arreglar minha vida. Vou ver se eu jogo um molotov lá, porque... Onde foi mesmo? Nem lembro mais onde foi. Foi ali, eu acho. Tem uma granada ali, acho que ele já foi, eu acho. Aí, que nem eu tava explicando pra vocês. Deixa eu pegar esse loot aqui. Eu não sou muito bom de arma, dessas armas não. Meu negócio é arma de rush. Aí, que nem eu tava explicando pra vocês. Meu amigo Lobo Mal da Bahia tava tretando aqui. Nesse lugar. E eu vendo ele de lá daquela janela. Daquela janela ali. Eu tentando ajudar ele dali. Só que eu não consegui ajudar ele. Ele foi e acabou sendo morto e finalizado. Derrubaram ele e finalizaram. Assim que finalizaram ele, deixa eu dar uma luteada ali, viu? Assim que finalizaram ele, ele passou a assistir o meu outro amigo chamado Black. Tem cara aqui. Aqui, ó. Olha. Meu amigo chamado Black, ele assistindo na tela. Eu ouvi quando ele falou que Black estava no aberto e que ele ia morrer se ele continuasse no aberto e fosse enfrentar o cara no aberto. Eu corri rapidamente para dar uma cobertura na janela, pois Black estava mais ou menos ali. Deixa eu ir lá que é mais fácil de explicar. Como a distância aqui era longa, não tinha como ajudar ele. Ele caiu e antes que eu pensasse em ajudar, caso que não tinha como ajudar, pois lá era aberto, e se eu saísse aqui nesse aberto, eu tivesse outro, eu ia ser finalizado e derrubado. Eu fiquei praticamente aqui nessa janela, pegando esse pixel aqui, olha, pegando esse pixel e ele lá naquelas pedras. E eu tentando ajudar ele, mas não conseguia porque o inimigo estava atrás das pedras e dessa árvore aqui, então não tinha como ajudar, ele estava mais ou menos ali assim. E eu tentando ajudar daqui e não consegui. Foi quando ele falou que Black estava no aberto, eu olhei no mapa. Aí Black estava aqui nesse lugar aqui, Black estava aqui, nesse lugar, mais ou menos atrás daquela barreirinha ali, Black estava atrás dessa barreirinha. E o cara estava mais ou menos ali assim, ali atrás daquela árvore o cara estava. Aí Black saiu em direção ao cara da árvore. O cara correu pra cá. Quando o cara correu pra cá, Black arrodeou a casa por ali. Arrodeou por aqui, praticamente por aqui onde eu marquei ali, arrodeou. E o cara pegou de frente ele. Quando o cara pegou de frente, eu não tava tendo visão do cara, pois ele tava atrás dessa porta, dessa parede aqui. Assim que ele derrubou o Black, ele já finalizou. Quando finalizou, no mesmo momento ele tentou botar a cabeça aqui, finalizando. Eu fui, rushei nele, derrubei e finalizei daqui. Quando eu derrubei e finalizei, Black morreu no caso e passou a filmar minha tela. Eu aqui, com o cara lá derrubado. Eita, chegou um carro aqui agora. O William mais ou menos aqui nessa parede aqui, botou a cara ali, tombou e ficou caído. Assim que ele ficou caído, os caras veio rushar. Como eu já tinha derrubado o finalizador daquele, o que derrubou o William aqui veio rushar, que era 2. Não, na verdade era 2. Era 2. Aí ele tentou subir aqui, eu segurei. Não era 2, tô mentindo, era 1.
porque no caso tinha dois, só ficou um. Aí ele derrubou o William ficou aqui nesse canto e eu fiquei aqui na escada esperando ele vir rushar em William. Porque eu, no meu pensamento, ele vinha rushar em William, eu ia derrubar ele daqui, quando ele rushasse eu derrubava, e assim a gente ganhava a partida, sem precisar levantar o William, porque só tinha um, era nós dois contra esse cara. Só que ele não subiu aqui, ele não subiu e o gás fechou e exatamente aqui, nessa janela, passando alguns minutos, alguns centímetros para lá. Aí no caso, quando o, o meu amigo veio e eu aqui pastorando ele aqui, e o William aqui do lado veio do meu lado para levantar o William, só que no caso eu fiquei pastorando ele sem me preocupar em levantar o William, porque a minha prioridade era esperar o cara subir, eu derrubar ele e o time todo voltar para comemorar. Então minha prioridade era essa, mas quando GR disse que a gente ia morrer no gás, que era o Lobo Mal da Bahia, e o William era o William BGS, Will BGS, eu olhei pro lado e vi que ele tava caído e vi que o gás tava fechando. Aí eu tentei fazer um jogo rápido. GR Black me assistindo não falou que o gás estava chegando, só ficava mandando eu tirar da primeira pessoa, e eu com a voz dele na minha cabeça, só tira da primeira pessoa, tira da primeira pessoa, e eu aqui só dando zigue-zague aqui esperando o cara subir, o cara não subiu, o gás veio por aqui assim, ó. Eu corri rápido e tentei levantar o William. Quando eu levantei o William, o gás já tinha passado. Assim que o gás passou, eu vi que não ia dar tempo, então rapidamente eu cancelei o botão de levantar o William e cheguei nessa janela aqui. No momento que eu fiz isso para pular, eu morri antes de pular. Então nesse momento que eu morri antes de pular, o William falou: poxa, velho, só faltava um para matar. Aí eu fiquei sem palavras, né? Porque na verdade só ficou eu vivo e eu não consegui salvar ele antes, porque minha prioridade estava sendo outra, era ganhar logo o jogo. E meu pensamento que o cara ia subir, mas o cara não subiu. Então eu me senti um pouco culpado, porque eu pulei a janela e deixei ele para trás. Só que antes eu ainda tentei salvar ele, só que eu vi que o gás não dava para salvar aqui. Eu morri nós dois no gás, mesmo assim ainda não consegui escapar daqui. Aí o cara ganhou. Quando o cara ganhou, o Black falou que a gente tinha perdido por causa de mim. Não porque eu tinha morrido no gás, mas tinha perdido porque eu estava na primeira pessoa. E o William também confirmou. E meu amigo GR, que a gente joga há tanto tempo junto, ele se calou. Então, pra mim, eu morri PC Squad no momento que eu pulei essa janela. Eu não morri só no jogo. Eu morri pra jogar Squad no momento que eu pulei a janela, por causa que a gente jogou o tempo todo junto, nunca critiquemos uns aos outros. Eles pegaram esse negócio de me criticar por causa da minha câmera. Eu tentei nessa mesma partida, no começo da partida, eu fiz 15 kills, e no começo da partida eu tentei explicar para Black que eu jogava em primeira pessoa porque eu tava fazendo vídeo pro TikTok e que esses vídeos tava visualizando, tava viralizando, porque era uma coisa diferente, tipo, o PUBG todo mundo joga em primeira, terceira pessoa, mas em primeira pessoa é raro, porque primeira pessoa não acha partida, e além de não achar partida, você é obrigado a jogar em primeira pessoa contra as pessoas de terceira pessoa. É uma desvantagem, mas a questão uma coisa diferente, um vídeo diferente. Eu tentando explicar isso para ele, ele disse que o ministro fazia os vídeos desse jeito. Eu já assisti vários vídeos de ministro, nunca vi o ministro fazendo isso. Então, ele que criou aquilo em cima da hora. Eu já vi vários streamers jogando em primeira pessoa, mas não do começo ao fim, sempre jogando em terceira pessoa, e sempre quando entra dentro da casa ou alguma visão vantajosa, tipo agora aqui, eles mudam a câmera rapidamente, depois quando pula a janela já muda novamente a câmera. Então isso é uma coisa que poucos jogadores PUBG
usava. Eu só vi o Cabrone, que esse cara é um fazedor de live. Ele faz live nesse jeito aqui, só que ele joga Xbox. Ele não joga em mobile não, ele joga Xbox. Então, a maioria das pessoas que eu vejo usando essa tática aqui que eu tava usando é pessoas evoluídas que jogam Xbox, que joga jogo de PC. Então eles usam esse tipo de câmera para dar tipo um realismo a mais. Então eu tava tentando fazer tipo uma coisa diferente, coisa que eu nunca tinha visto, que eu nunca vi alguém fazendo, eu tava tentando fazer. Eu já vi alguém fazendo, mas era em jogo de PC ou jogo de Xbox. De mobile eu nunca vi ninguém fazendo isso. Então eu adotei essa maneira de gravar vídeo, só que meu time, eu fui obrigado a me afastar do meu time porque não jogo mais squad, excluí todos os meus amigos que eu tinha no PUBG e agora eu jogo solo e vou continuar jogando solo, fazendo meus vídeos solo, porque eu não dependo de ninguém para fazer meus vídeos, não dependo de ninguém para jogar, só do aparelho, da internet, só isso em meu tempo, quando eu tenho. Então eu resolvi sair do time, porque é que nem eu vi, que nem eu às vezes a gente vê algum vídeo no TikTok e às vezes algum vídeo toca na gente, tipo, é, eu admirava meu squad e andava sempre com eles e achava que cada um daqueles era uma peça muito importante do squad, só que depois que fizeram comigo, eu resolvi sair desse squad porque não tem mais sentido jogar em squad depois do que aconteceu comigo. Então, para vocês entenderem porque agora eu estou jogando solo. E qualquer pessoa que vir jogar com o squad comigo, se me chamar eu recuso, no caso. E eu não tenho lista de squad de ninguém no meu, nos meus amigos. Meus amigos só tem eu, que é outra conta que eu tenho, e a mulher que fez uma vez e, e nunca jogou, só jogou uma noite só, depois parou de jogar. Eu também não insisti não, porque isso é de cada um. Quem tem essa vontade de jogar, que joga. Quem não tem, não jogue. E é isso aí, galera.